Paz do Senhor, queridos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Estamos gratos por mais um dia de vida que Ele nos concede. E hoje nós vamos louvar o nome do Senhor juntos e depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Toda quarta-feira é a nossa escola bíblica e nessa quarta-feira, especificamente, nós estamos encerrando esse trimestre que é o primeiro do ano de 2020 e queremos te convidar a ficar conosco. Vamos juntos louvar a Deus e depois nós estaremos também ministrando a palavra do Senhor, ok? Fique com a gente. Nesse momento eu te convido a orar. Vamos juntos buscar a face do nosso Deus. Vamos falar com o Senhor em gratidão, intercedendo por aqueles que estão passando por suas lutas e dificuldades e glorificando o nome do Senhor, porque para isso nós fomos chamados, ok? Vamos juntos orar? Inclina a tua cabeça aí, pensa em Deus, vamos nesta hora buscar a face do Pai. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oramos nesta hora, Pai, te pedindo perdão pelos nossos pecados, porque reconhecemos as nossas falhas, as nossas iniquidades, e sabemos, ó Deus, que não há um justo sequer que só faça o bem e que nunca peque. Por isso nós nos aproximamos do Senhor nesta hora, Pai, pedindo graça, pedindo misericórdia, e também vamos agora apresentar hinos de louvor e adoração ao Teu nome. Recebe, Senhor querido, o nosso louvor, a nossa adoração. Oramos também nesta hora, Pai, por aqueles que sofrem, intercedemos por aqueles que estão enfermos, clamamos por aqueles que estão, ó Pai amado, de repente passando por uma situação desconfortável, por uma situação de desemprego, ó Deus. Olha, meu Deus querido, nesta hora, em oração, por aqueles que sofrem. Pedimos, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia e a direção do Teu Espírito Santo, meu Deus querido, para esta reunião. Senhor, abençoa os nossos irmãos da DJL, a Assembleia de Deus e Jardim Letícia. Oramos por cada um, ó Deus querido, dos irmãos que neste momento estão nos acompanhando em seus lares. Ó Deus querido, neste momento que estamos impedidos de estar juntos ali no templo, mas oramos, ó Pai, para que em breve nós possamos retornar às nossas reuniões, ó Pai. Oramos para que o Senhor dê sabedoria, graça e direção para os nossos líderes, ó Deus, para as decisões que serão tomadas e que estão sendo implementadas, ó Pai, das que já foram tomadas. Pedimos, ó Deus, a Tua graça e a Tua bênção sobre todos, sobre aqueles que nos acompanham e sobre aqueles que ainda vão nos acompanhar depois através deste vídeo, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta hora e já te agradecemos no nome de Jesus. Queridos, nesse momento nós vamos louvar a Deus e pedimos que você nos acompanhe. Coloque aí o seu coração em Deus neste momento. Ele é aquele que é poderoso para acalmar a tua alma e o teu coração, ok? Vamos louvar o nome do Senhor. Quando
a Deus. Esse louvor, o título dele é Sobre as Ondas do Mar. E ele se baseia numa passagem bíblica em que o apóstolo Pedro, ele estava dentro do barco junto com os discípulos de Jesus e de repente veio uma grande tempestade. Só que Jesus não estava no barco. E diz a palavra de Deus que por volta da última vigília da noite, a última vigília da noite, ela é entre 3 da manhã, 3 da madrugada e 6 da manhã. Então, já no finalzinho da noite. E foi nesta hora que Jesus veio ter com os discípulos andando por cima das águas. Diz a palavra de Deus que eles temeram achando que era uma assombração, achando que era um fantasma. E Jesus disse: sou eu, não temais. Pedro então falou: se és tu mesmo, Senhor, faça com que eu ande por cima das águas. E a Bíblia diz que ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. E enquanto ele estava com os olhos dele em Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Mas houve um dado momento em que ele sentiu o vento forte e ele teve medo. E naquele momento de pavor, ele começou a naufragar. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus então, ele então pede socorro. Ele fala: Senhor, socorre-me. Jesus pega na mão dele e coloca ele dentro do barco. E então se faz uma grande bonança. Mas Jesus faz uma pergunta para ele que me chama a atenção. Jesus fala: por que tiveste medo? Né? Então, quando nós não colocamos a nossa fé em Deus, nós ficamos apavorados. O medo é um instinto de preservação que nos livra de fazer muita coisa errada ou de passar por situações que nós não deveríamos passar. Só que quando nós deixamos ele virar pavor, a nossa fé vai embora. Que no meio de tudo que nós estamos vivendo, você coloque a sua fé no Senhor. A Bíblia diz: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí você vai poder enfrentar o vento, a tempestade e as águas bravias, ok? Família, junto com aqueles que você ama, para que Deus venha trazer paz ao teu coração. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cegou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me
Nós servimos um Deus que é refúgio e fortaleza, é um socorro bem presente na hora que nós estamos angustiados. Que no meio dessas tempestades da vida, que no meio dessas intempéries, nós possamos clamar ao Senhor, porque Ele pode ordenar a tempestade e vir uma grande bonança, ok? Acalma o teu coração, confia no Senhor, porque Ele tem cuidado da tua vida. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade. Cante, adore o Senhor. Te adoramos. Em espírito, em
prazer é estar na casa de Deus. E hoje, infelizmente, nós estamos impedidos de estarmos reunidos lá na nossa igreja. Mas a Bíblia diz: onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estaria ali no meio deles. Portanto, aqui é a casa de Deus. A casa de Deus, antes de ser um templo, um espaço onde nós nos reunimos, um santuário para adorar, a casa de Deus é você. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo disse que nós somos aqueles que creem, aqueles que caminham, aqueles que servem a Deus, são as pessoas que são o templo de Deus. Então você pode ser o templo de Deus e a morada do Altíssimo, ok? Queridos, a nossa escola bíblica, diferente de muitas igrejas, ela não é no domingo, ela é na quarta-feira. E nesse trimestre nós viemos estudando aí sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Origem, queda e redenção é uma doutrina bíblica que é chamada de antropologia cristã, onde nós estudamos sobre a raça humana, a sua origem, a sua queda e a sua redenção. E durante todo esse trimestre nós passamos por algumas lições. Primeiro, nós estudamos sobre Adão, o primeiro homem. Depois nós estudamos sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Depois nós estudamos sobre a natureza do ser humano. Em quarto lugar, estudamos sobre os atributos do ser humano. Em quinto lugar, estudamos sobre a unidade da raça humana. Depois estudamos sobre a sexualidade humana. Depois nós falamos também sobre a queda do ser humano, que é o evento registrado em Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3, onde fala que o homem, ele peca contra Deus e assim ele se afasta do Senhor. O início da civilização humana. O primeiro projeto de globalismo, quando fala sobre a Torre de Babel. Depois nós estudamos sobre o Evangelho que muda a cultura humana. Depois estudamos sobre o homem do pecado. Depois sobre Jesus, o homem perfeito. E hoje nós vamos encerrar a nossa aula com o novo homem em Jesus Cristo, ok? Nós vamos fazer uma leitura aqui junto com a família aqui. E a partir da semana que vem nós vamos começar a estudar um novo tema. O nosso novo trimestre, ele vai trazer algumas lições em cima da carta de Efésios, carta do apóstolo Paulo a Efésios. Nós vamos estudar sobre a igreja eleita. Falaremos sobre a igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O nosso textuário diz assim, da lição de hoje: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse versículo está em Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Leitura bíblica em classe. Acompanhe com a gente aí. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim o versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Jesus respondeu e disse-lhe: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhas de ter dito: necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Queridos, então o nosso tema hoje é o novo homem em Jesus Cristo. E qual que é a proposta desta lição? Deixa eu passar para você aqui os nossos objetivos. Nós temos um objetivo geral, que é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E os nossos objetivos específicos: primeiro, é apresentar o nascimento do novo homem. Segundo, explanar a justificação do novo homem. E terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. É nesses três tópicos da doutrina da salvação que nós vamos falar hoje. Então, só para você nos entender, quando nós falamos de novo nascimento, nós falamos do processo espiritual que acontece no interior daquela pessoa que entrega a sua vida para Deus. Quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando de uma boa notícia que traz para o homem a possibilidade de vida eterna. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele pregou dois tipos de vida para a humanidade. Primeiro, João capítulo 10, versículo 10, ele disse que o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Mas ele, o Filho, veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. O que é essa vida com abundância? O desejo de Deus, quando ele começa a reinar nas nossas vidas, é que nós tenhamos uma vida abundante, que significa uma vida abençoada em todas as áreas. Deus não criou o homem para ser escravo de nada. Deus criou o homem para ser livre em Deus. Então, a proposta de bênção, a proposta de abundância de Deus é o homem viver debaixo do seu governo, debaixo da sua vontade, para que possa desfrutar a melhor vida possível. Isso é chamado de vida abundante. Isso no sentido espiritual, isso no sentido material, isso no sentido emocional, isso no sentido familiar. Então, primeiro, Deus prometeu para o homem uma vida abundante. Ou seja, o projeto de Deus é que em todas as áreas da sua vida você seja abençoado. Segundo lugar, Deus prometeu para o homem, através de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, uma coisa chamada vida eterna. O que é vida eterna? Nós aprendemos na palavra que Deus é eterno. Deus não tem começo, Deus não tem meio e Deus não tem fim. E Deus criou o homem, a partir da sua criação, Deus criou o homem para que vivesse eternamente. Mas a Bíblia Sagrada diz que o homem pecou. O primeiro homem pecou. Nós estudamos isso lá nas primeiras lições desse trimestre. A partir do momento que Adão, que era o primeiro homem, pecou, o pecado se tornou uma marca da humanidade. A Bíblia diz que é impossível tirar o puro do impuro. O próprio salmista Davi, no Salmo 51, ele diz assim: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando o homem nasce, mesmo sendo inocente, ele já carrega uma natureza pecaminosa, ele já nasce pecador. Então, o projeto de Deus era que Jesus, porque a Bíblia também fala o seguinte, que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, o projeto de Deus era que Jesus viesse para que o homem não morresse eternamente, mas que o homem alcançasse salvação através dos méritos de Cristo. Porque o homem pode morrer de três maneiras. Primeiro, o homem pode morrer fisicamente. Quando nós somos sepultados, é porque nós morremos fisicamente. A palavra morte significa separação. Na nossa morte, o espírito e a alma que subsistem à morte,
eles se separam do corpo, que é a outra parte do homem. O homem é espírito, alma e corpo. Então tem a primeira separação, a separação da nossa parte imortal, da nossa parte mortal, que é o corpo. Mas existe um segundo tipo de morte, que é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Todas as vezes que eu desobedeço a Deus, que eu me afasto do Senhor, que eu não aceito a sua palavra, que eu não vivo segundo os padrões do reino, espiritualmente eu estou morto. Então eu preciso aceitar a Jesus para que eu tenha vida no sentido espiritual. E tem um terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. A Bíblia diz que um dia, todos aqueles que pecaram desde a época de Adão, vão ressuscitar para serem julgados, condenados e lançados no lago de fogo. Isso chama-se segunda morte. Então nós temos 3 formas de morrer: fisicamente, espiritualmente e eternamente. Aquele que já morreu fisicamente, está morto espiritualmente, vai ressuscitar um dia para ser condenado no juízo final, para morrer eternamente, para estar eternamente separado de Deus. Então, quando a gente fala de novo nascimento, a gente fala de um projeto de Deus. A Bíblia fala que o projeto de Deus é enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Sabe para quê? Para que a gente possa ter vida eterna. Fisicamente, todos vão morrer. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então um dia todos nós vamos morrer. Agora o que é necessário? É você crer em Jesus para que você não morra eternamente, mas para que você viva eternamente. Porque há uma promessa bíblica que um dia Jesus vai ressuscitar aqueles que morreram servindo a Deus. Isso é chamado de primeira ressurreição. O que está acontecendo no mundo, queridos, é um dos 12 sinais de Mateus capítulo de número 24, que fala sobre a volta de Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus estivesse prestes a retornar, haveria vários sinais. Haveriam guerras, haveriam filhos contra pais, pais contra filhos. A Bíblia fala que haveria muitas pestes, como está tendo essa no mundo, como já teve outras. Haveria muitas guerras, e tudo isso não era o fim, mas são sinais do fim. Haveria terremotos. O século passado, que foi o século XIX, juntando os terremotos de todos os tempos, não se compara com o número de terremotos que teve no século XIX. Então todos os sinais apontam que Jesus vai voltar. E você precisa entregar o seu coração para Cristo, crer nele, para que ele possa te salvar. Por quê? Se você não entregar o seu coração a Cristo e você não nascer de novo, a Bíblia diz que aquele que não nasce de novo não tem direito à vida eterna. Então é por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que mesmo numa época de pandemia, alguém pode estar dizendo assim: poxa vida, os crentes antigamente pregavam só nas igrejas, agora estão nas redes sociais. A cada 2, 3 passagens de postagem lá que aparece lá na minha linha do tempo, 2 é os crentes falando. É porque nós estamos preocupados com você, com a sua salvação, com a sua vida eterna. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, para onde você iria? O corpo todo mundo sabe, vai para o cemitério. Mas e a tua alma, e o teu espírito que subsistem depois da morte? Que é uma parte imortal. A Bíblia fala que volta para o domínio de Deus. Ou vai para um lugar de condenação, que é o Hades, ou vai para um lugar de descanso, que é chamado de paraíso, seio de Abraão, ou céu, como diz as Escrituras Sagradas. Então, a proposta dessa lição é dizer o seguinte: Deus tem um projeto de salvação para a humanidade, mas para fazer parte desse projeto de salvação, que é a vida eterna, você precisa nascer de novo, que é o que Jesus propôs para Nicodemos no capítulo 3 de João. Vamos lá para os nossos comentários para você entender. A introdução. Querem ler? É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Desta forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Obrigado, pastora. Então, em primeiro lugar, o que você precisa entender? É possível alcançar perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta.
E aqui o comentarista responde que sim. Aí você pode falar, mas perfeição, ninguém é perfeito. Aqui, a colocação da palavra perfeição, se você for ver no original grego, que é a língua do Novo Testamento, significa maturidade. E o que significa a palavra maduro ou maturidade? Significa estar pronto. Então, a própria Bíblia fala, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Será que é possível nós termos a perfeição de Deus? Lógico que não. Mas no sentido espiritual, é possível nós amadurecermos. Nós temos uma maturidade no sentido espiritual. E essa maturidade vai trazer para nós um crescimento para que nós possamos viver o projeto de Deus. Vou repetir aquilo que eu disse no início da aula. O projeto de Deus é dar para você 2 tipos de vida. Primeiro, vida abundante. Segundo, vida eterna. A vida eterna depende de você crer em Jesus para a sua salvação eterna. Agora, a vida abundante depende de maturidade espiritual. O que é a maturidade espiritual? É você entender os princípios da Bíblia Sagrada e você aplicar esses princípios na sua vida. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia tem princípios para todas as áreas da nossa vida. Tem princípio para como deve ser a nossa família. Tem princípios de como deve ser o nosso relacionamento com as pessoas, com os amigos, com os patrões. Como deve ser o nosso relacionamento com o próximo. A Bíblia traz conselhos e diretrizes como nós devemos administrar o nosso dinheiro. Sabia disso? Jesus foi uma das pessoas que mais ensinou sobre dinheiro. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, vai ter diversos princípios de como nós devemos administrar os bens materiais, representados pelo dinheiro. A Bíblia traz para nós orientação e princípios como nós devemos cuidar dos nossos filhos, como nós devemos tocar o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Então, quando você começa a viver os princípios de Deus na sua vida, você consegue ter uma vida boa naquela área que você interioriza os princípios e consegue colocá-los em prática. É aí que muitos cristãos ficam confusos. Tem cristão que se pergunta, poxa vida, eu conheço a Deus, eu nasci de novo, eu tenho a salvação em Cristo Jesus, mas nessa área da minha vida eu vivo mal. Sabe por quê? Porque muitas vezes uma pessoa não é cristã, mas ela já aprendeu algum princípio bíblico, mesmo que não saiba que esse princípio é bíblico, e ela vive ele. Quando ela vive esse princípio bíblico, seja em qualquer área, essa área da vida dela começa a ter abundância, começa a ser abençoada por Deus. E aí a pessoa que é cristã, às vezes não entende, poxa vida, como é que aquela pessoa nem é crente, nem conhece o Evangelho, nem pratica, nem tem um relacionamento com Deus e no entanto tem uma vida diferente nessa área. Por quê? Porque ele entendeu um princípio e ele está aplicando. Naquela área ele tem uma vida abundante. Só que tem um porém, isso não garante salvação. Para você ter salvação, você precisa nascer de novo, que é a proposta da lição de hoje, que nós vamos destrinchar esse assunto agora. Então, quando fala-se na Bíblia em perfeição para os homens, está falando de maturidade. Então você, eu, cada um de nós podemos amadurecer sempre mais. Amadurecer significa melhorar, estar mais prontos para as tarefas da vida, sejam elas tarefas seculares, ou seja, não ligadas à religião, não ligadas à espiritualidade, ou tarefas espirituais, que é aquilo que nós fazemos para Deus, mediante a palavra. Então vamos lá. Nesta última lição do trimestre, nós estudaremos o nascimento, a justificação e a santificação, e a glorificação do homem. Queridos, a doutrina da salvação, ela traz 9 tópicos. E nós vamos estudar aqui 4, que é o novo nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação. Vamos lá para o primeiro. O novo nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. 1. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é antes de tudo uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais
expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. 2. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. 4. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É aquele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Obrigado, Daísa. Então, só para vocês entenderem, vou começar aqui do fim. A última palavra que foi dita aqui fala de genuína conversão. Só para você entender o que é conversão. Conversão é uma linguagem que a gente utiliza para falar de mudança de direção. Digamos que eu estou indo com um veículo numa pista, numa avenida, para o norte, para a zona norte aqui de São Paulo. Quando eu faço um retorno e eu volto na direção oposta, eu fiz uma conversão. Eu fiz uma conversão aí total. Eu estava indo na direção norte e eu agora estou indo na direção sul. O que significa isso com relação a Deus e o relacionamento com Ele? A primeira coisa que nós devemos entender, como eu falei no início, é que o homem é pecador. Ponto. Isso aí está claro nas Escrituras e é comprovado na nossa vida. Se o homem é pecador e Deus traçou um plano de salvação, quando nós entendemos isso, nós temos uma possibilidade: aceitar essa salvação que Deus propõe ou rejeitá-la. Eu conversava com alguns amigos meus esses dias e eu dizia o seguinte, que muitas vezes a pessoa não aceita o caminho da salvação, não é porque ela não reconhece que esse caminho é bom, é porque esse caminho é um caminho estreito, é um caminho de renúncia, é um caminho de mudança radical que a Bíblia chama de conversão. A pessoa vai mudar de direção. Ela estava indo num caminho fácil, num caminho onde ela podia fazer o que ela queria, e de repente, quando ela se depara com o Evangelho, ela vai ter que passar a viver uma mudança de vida e ela vai ter que mudar de comportamento. Essa mudança de comportamento é que muitas pessoas não querem. O cara olha para o cristão, vê a vida que ele leva e até acha que é uma vida boa, mas ele sabe que é uma vida difícil. Mas é uma vida difícil que Deus pode te ajudar a vivenciá-la. Então, em primeiro lugar, aqui diz que aquele que nasceu de Deus, ele não é nascido do sangue nem da carne. Todo aquele que nasce do ventre de uma mulher, através da união dos seus pais, essa pessoa nasceu, na linguagem bíblica, da carne e do sangue. Ou seja, é isso que é a nossa natureza. É a nossa carne, é o nosso sangue, é o nosso corpo. Aqui a proposta é o seguinte: quando Jesus começou a instruir Nicodemos, ele disse que ele precisava agora passar por um novo nascimento. Esse novo nascimento, ele não é físico, ele é espiritual. E aqui o tópico 2, ele chama esse novo nascimento de nascimento de Deus. O que significa isso? Significa o ato de nascer de Deus na aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou. O que significa dizer isso? Entenda uma coisa. Primeiro, o homem é pecador. Segundo, o salário do pecado é a morte. Física, espiritual e depois eterna. Como não tinha um justo sequer que pudesse morrer pela humanidade, Jesus veio, morreu no nosso lugar e ao terceiro dia ele ressuscitou.
E qual foi a garantia que ele nos deu? Todo aquele que nele crê não vai passar pela morte espiritual e nem pela morte eterna, mas vai ter vida e vida eterna. Então essa é a proposta do novo nascimento. Quando você aceita Cristo, quando você aceita a fé, quando você entrega a sua vida para Deus mediante a aceitação do plano de Deus para você, você entende o quê? Existe uma vida eterna para você. Então, quando Jesus fala isso para Nicodemos, Nicodemos era doutor da lei, ele era um grande religioso. Ele era um dos grandes líderes da sociedade judaica do seu tempo. Só que ele nunca tinha ouvido falar de nascimento em Deus, de novo nascimento, nascimento da água e do Espírito. E Jesus propõe isso para ele. E a prova que Nicodemos entendeu isso é que lá no final, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, quando o corpo de Jesus é solicitado para ser enterrado, 2 homens vão buscar esse corpo. Um é José de Arimateia, que era o senador, e o outro era Nicodemos. Nicodemos se torna o quê? Pela fé, um seguidor de Jesus. Essa é a proposta do reino de Deus. É que você reconheça, primeiro, sou pecador. Segundo, reconheça Jesus como seu Salvador. Terceiro, entregue a sua vida para Ele. Quando você entrega a sua vida para Ele pela fé, você nasce de novo. Acontece uma mudança aqui dentro. Deus recria o teu espírito e você passa a viver em comunhão com Deus. Então, nascido da água, aqui é dito o seguinte: o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Batismo em águas não salva. Quando nós batizamos uma pessoa em águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na idade adulta, como Jesus foi batizado, com consciência de seus pecados, nós estamos dizendo o seguinte: essa pessoa aceitou a Jesus pela fé, só que esse ato não salva. O que salva então? É a fé que ela já depositou em Jesus no dia que ela aceitou a Deus. Então o que você precisa fazer? Você não precisa simplesmente se batizar. Antes de batizar, você tem que crer em Jesus. Crer que você é pecador e crer que Ele é o teu Salvador. Fechando esse tópico aqui diz: nós passamos nesse momento a ser nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento, segundo João 3,6. Querido, por mais bonzinho que você seja, você continua sendo pecador. Por mais que você viva uma vida correta, você continua sendo pecador. O que vai fazer de você um salvo em Cristo é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada em nós e é Ele que gera um novo homem. É Ele que gera uma nova mulher. É por isso que muitas pessoas se escandalizam e dizem: outro dia estava roubando, outro dia estava usando droga, outro dia estava bebendo, agora está com um paletó aí de gravata, com a Bíblia debaixo do braço. Sabe o que aconteceu na vida dele? Ele teve um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro com Deus faz uma coisa que a Bíblia chama de regeneração. Há uma mudança radical aqui no interior. Vamos para o tópico 2. Então, resumindo o tópico 1, diz o seguinte: o novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Ou seja, quem faz a obra de salvação na vida do homem é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus. E é disso que você precisa. A justificação do novo homem, segundo tópico. Quem lê pra gente? O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. É a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhes concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus.
Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, Denise. Então, o que a gente entende aqui? 3 coisas. Primeiro, a inutilidade da justiça humana. Foi o que eu acabei de falar. Por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir exercer uma justiça tão perfeita que te garanta a vida eterna ou salvação. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvo. O que é graça? Graça é definido na teologia como favor imerecido de Deus. Então é pelo favor imerecido de Deus que você é salvo. Então Paulo disse assim, pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é um dom. A palavra dom significa presente. É um presente de Deus. E ele diz mais, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, receber a Cristo e receber salvação não é mérito humano, é mérito de Jesus. Então, nesse segundo tópico, o que nós entendemos? Que a morte de Jesus e a aceitação nossa de que ele fez isso por nós, gera aquilo que nós chamamos de justificação. A palavra justificação é um termo forense, é um termo que é usado nos tribunais. E qual que é o significado dele? É dizer que uma pessoa ela é inocente. Não é que ela tinha uma culpa, ela foi declarada inocente. É como se nós estivéssemos num tribunal, houvesse uma cédula de acusação contra nós, e nós estivéssemos prestes a ser condenados e sair dali já algemado para cumprir a pena. Jesus chega, a Bíblia usa essa expressão, ele pega a cédula que estava no meio de nós, que nos era contrária, e crava ela na cruz. O que ele está dizendo? Que aquele que vive nele e por ele é declarado diante de Deus inocente. É como se Deus olhasse do céu para a terra e visse a mim pecador, e visse a você pecador. Todos nós somos pecadores. Então, se o salário do pecado é a morte física, espiritual e eterna, todos nós estamos condenados. Mas quando Jesus morre no nosso lugar, e nós aceitamos que essa morte dele foi do nosso lugar, porque ele disse isso, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos, quando nós entendemos isso, como ele morreu em nosso lugar, nós somos o quê? Inocentados. Nós fomos o quê? Justificados. E nós saímos do tribunal diante de Deus inocentes, como se nós nunca tivéssemos pecado. Deixa eu resumir isso numa ilustração. Tinha uma cidade na Europa onde havia 2 irmãos. 2 irmãos, lá no país chamado Espanha. E esses 2 irmãos eram gêmeos. Só que ao longo da vida, conforme eles foram crescendo, eles tomaram direções opostas. Um se tornou uma pessoa muito de bem na sociedade e o outro se tornou um grande criminoso. E muitas das vezes, esse que era um cidadão de bem, ajudava aquela pessoa, que era o seu irmão, toda vez que ele se via enrolado. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. Um determinado dia, esse cara ele aprontou algo tão terrível que ele foi condenado à morte. E quando ele foi condenado à morte, chegou a notícia para o seu irmão que ele estava prestes a ser executado. Sabe o que o seu irmão fez? O seu irmão viajou, foi até a cidade onde ele estava e solicitou uma visita. Como ele estava no corredor da morte, ele pôde fazer uma visita para esse irmão. Os 2 gêmeos idênticos. Ele entrou dentro da cela, conversou com seu irmão e sabe o que ele fez? Eles trocaram de roupa. Ele pediu para o irmão dele tirar aquela roupa de prisioneiro e deu a roupa dele de civil. E disse para o seu irmão, olha, eu vou morrer no seu lugar para que você possa ter uma nova oportunidade. Aquele irmão que era inocente foi para o corredor da morte e depois foi executado. Aquele irmão que era o errado, que era o criminoso, ele foi inocentado pelo seu irmão. Ele teve uma nova oportunidade e ele saiu dali livre. E o seu irmão morreu no seu lugar, inocente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se esse homem que saiu e foi embora, agora inocentado, se ele não mudar de vida, o sacrifício do irmão dele valeu alguma coisa para ele? De maneira alguma. Então assim é a salvação. O desejo de Deus é que aquilo que Jesus fez no Calvário alcance a sua vida. Alcance a vida das pessoas. Que a pessoa possa receber salvação em Cristo Jesus. Mas para que os méritos de Cristo façam alguma diferença na vida dessa pessoa, sabe o que ela precisa? Ela precisa reconhecer o ato
de Jesus Cristo. Se aquele irmão que saiu livre agora, ele voltar para a sua vida de crime, aquilo que o irmão dele fez, a morte dele no seu lugar, não valeu de nada. Então é isso que eu falo para você. Olhe para o Calvário hoje e se lembre do que Jesus fez por você. Jesus morreu em seu lugar para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Terceiro tópico. A santificação do novo homem. Olha o que diz, ó. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. 1. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. 2. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Terceiro ponto, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito que para a gente seguir sempre a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Deus quer nos santificar no espírito, na alma e no corpo. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. No versículo 7 aqui de João 1, está escrito o seguinte: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Servir a Deus não significa agora que você nunca mais vai errar e nunca mais você vai pecar. O homem pode pecar pensando, falando, olhando, agindo, reagindo ou até se omitindo. Mas quando nós reconhecemos isso diante de Deus e nos arrependemos, o que é arrependimento? É tristeza seguida de mudança de atitude. Nós podemos ser perdoados por Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados e regenerados. Deus garante agora que nós somos uma nova pessoa, só que tem um porém. Ao longo da vida nós passamos por um processo chamado santificação. Santificação vem da palavra santidade. Santidade significa separação. Quando você aceita Cristo, Deus separa você das coisas desse mundo para você viver uma nova vida. É por isso que nós não podemos voltar às velhas práticas do velho homem. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. E pelo fruto que você produz, você vai dar testemunho se você é uma pessoa de Deus ou não. Então, qual que é a chamada de Deus aqui para nós, para esse novo homem? É a santificação. E a santificação é um processo que começa no dia da conversão, mas dura a vida toda. Então, qual que é o convite que eu faço para você? Primeiro, reconheça que você é pecador. Segundo, se arrependa dos seus pecados. Tristeza seguida de mudança de atitude. Terceiro, creia que Deus é o teu Salvador. Creia que Ele morreu no teu lugar. Creia no coração e confesse isso com os lábios diante de Deus. Quarto lugar, comece a viver uma nova vida, uma vida de santificação, ou seja, uma vida de separação das coisas que é errada. E isso dura a vida toda. Nossa conclusão aqui, para a gente fechar a nossa ministração de hoje. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Então guarda isso. Quem aceita Jesus
ele não vai ter Jesus só como seu Salvador, ele vai ter Jesus como Senhor da sua vida. Como Salvador, ele vai te garantir vida eterna, vai te garantir o céu, vai te garantir escrever o seu nome no livro da vida, vai garantir que quando você morrer, você vai ser ressuscitado um dia, vai estar para todos sempre com ele. Mas enquanto você viver aqui, ele precisa ser o seu Senhor. Sendo o seu Senhor, as suas decisões e escolhas precisam ser pautadas pela palavra dele, pela vontade dele, pelos princípios dele. É por isso que muitas vezes haverá um conflito entre a sua vontade e a vontade de Deus. Você deve abrir mão da sua vontade para viver o projeto de Deus para a sua vida. Nessa vida nós temos 3 grandes inimigos. O primeiro é aquilo que a Bíblia chama de diabo. É aquele ser caído que faz de tudo para te tirar da presença de Deus. Ele já está condenado e quer levar você para a mesma condenação. Segundo é o mundo. Não o mundo das pessoas, não o mundo, a natureza. O mundo como sistema. Existe um sistema que trabalha o tempo todo contra Deus. O sistema da pornografia, o sistema da mentira, o sistema da corrupção, o sistema da maldade. Esse sistema tenta te tirar de Deus. Mas eles não são os piores inimigos. O pior inimigo está dentro de você e de mim. É a nossa natureza caída. É a nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus. Chama-se natureza caída. Está aqui, ó, dentro de nós. E há uma guerra dentro de nós. O homem que nasceu de novo quer viver a vontade de Deus. O homem natural, caído, quer viver longe de Deus. E que você possa alimentar esse homem espiritual para que ele se chegue mais a Deus. Concluindo. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que ele fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. 1 João 3,2. Sim, nós os redimidos do Cordeiro seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Eu disse que dentro de nós tem 2 naturezas. Uma natureza nova, gerada pelo novo nascimento, e uma natureza caída, que luta para você fazer o que é errado. Quando você recebeu a Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você. E ele está lutando para te levar cada dia para mais perto de Deus. Mas a natureza caída tenta te levar para longe de Deus. No dia que Jesus vier buscar o seu povo, seja na ressurreição, ou seja no arrebatamento, sabe o que vai acontecer? Você vai ser glorificado. A Bíblia diz que vai haver uma mudança geral na sua vida. Tudo aquilo que é ruim vai se transformar em bem. Tudo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Tudo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E aí vai acontecer uma coisa que a Bíblia chama de glorificação. Você será glorificado, você será transformado e você poderá ver a Deus. Então é por isso que nós estamos aqui. Mesmo com a igreja lá, o templo físico fechado, continuamos falando do amor de Deus, porque Deus tem um projeto na sua vida. Deus mandou a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho para todas as pessoas. E é isso que nós queremos fazer. Se você já é um cristão, firme-se cada vez mais com o Senhor. Se você não é, é tempo de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos orar, depois nós vamos louvar a Deus com mais um hino e vamos pedir a Deus para que Ele transforme a sua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua casa e na Tua presença para Te adorar. Obrigado, Senhor querido, por este momento que o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Pai. De estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, para Te glorificar. Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, nesta hora, em favor daqueles que ainda não Te conhecem, para que o Senhor venha salvá-los, libertá-los, transformando seus corações e suas vidas, ó Pai. Que eles possam nascer de novo, tendo um encontro pessoal com Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Obrigado pelo privilégio, Pai, que é tão grande de podermos Te servir e Te adorar. Salva a vida, Senhor, através deste vídeo, através desta pregação, através desta palavra, Pai, porque essa é a nossa missão, pregar o Evangelho até que o Senhor venha para nos buscar. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Como é bom, Senhor, adorar o Teu nome e Te servir.
Deus enviou seu Filho amado pra me salvar, me perdoar, na cruz morrer. Por meus pecados, mas ressurgiu E vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, seguindo então, terei vitória, verei a glória, o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Queridos, nós vamos orar agora, fechando mais este culto, e eu te convido, a partir da semana que vem, nossos cultos não estiver retornado ainda, nós vamos estar estudando sobre a carta aos Efésios, a igreja eleita. Venha participar conosco, ok? Compartilhe essa live aí com seus amigos. Às vezes fala, poxa vida, eu não sei pregar o evangelho. Então quando você compartilha a live desse culto, outras pessoas podem ser evangelizadas e você também pode ser um ganhador de almas para Cristo Jesus, ok? Vamos orar e que Deus possa abençoar sua vida, que esse período possa passar logo e a nossa vida volte à normalidade. Mas enquanto isso não acontecer, é uma palavra que eu ouvi hoje do nosso secretário, né? Na verdade o ministro da saúde, ele falou que esse tempo tem que ser marcado por uma coisa chamada solidariedade, e é isso que nós precisamos. Olha para o próximo, pensa no outro, não seja egoísta, mais do que nunca, pense nas outras pessoas, ok? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por este culto de escola bíblica, te louvamos pelos irmãos que nos acompanharam, ó Pai, e por aqueles que ainda vão nos acompanhar. Que o Senhor possa usar esse instrumento, meu Deus, que são essas lives, para salvar vidas, para transformar pessoas e para edificar outros cada vez mais e mais na fé. Nós te agradecemos pelo grande privilégio, Pai, de pregar o Evangelho, de falar do Teu reino e da salvação em Cristo Jesus. Salva vidas, ó Pai, e edifica pessoas para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Sexta-feira, às 19h30, nós estamos aqui novamente para juntos adorar ao Senhor. Amém? Sexta-feira profética. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo, seja com cada um de vós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém.
aplaudir o Senhor?